Cantarei a bondade, a justiça a ti, Senhor. Cantarei, buscarei o caminho perfeito em ti, Senhor. Buscarei. Eterno Pai, muito obrigado por esta manhã em que vamos juntos estudar a Tua Palavra. Guia-nos nessa compreensão, ajuda-nos, Senhor, neste processo, porque muitas vezes nós cometemos falhas em entender e estudar a Tua Palavra. Ajuda-nos, Pai. Eu que te peço e agradeço. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem, crianças, como sempre digo lá na IBD da igreja, bom dia, crianças. Vocês estão bem? Espero que sim. Deixa eu colocar só uma coisa que está me preocupando hoje, desde ontem eu percebi. Não sei se acontece também com vocês. Eu tenho, além dos grupos no WhatsApp, tenho as listas, tá, que eu monto, porque elas permitem que eu mande uma mesma mensagem para vários destinatários, sem que haja uma interação entre cada um deles, é só comigo, né? Isso tem me ajudado muito na divulgação dos estudos bíblicos, das coisas. Perfeito. Só que desde sexta-feira, mais sábado, percebi isso mais claramente mais sábado, eu não estou conseguindo mandar para as listas como compartilhado, eu tenho que mandar direto para elas. Por isso que eu tento pegar um texto, uma imagem, e compartilhar também para uma lista. Ela não aparece de nenhum, nem no notebook, nem no tablet, nem no celular. Me parece que o WhatsApp está fazendo um certo bloqueio de você mandar para a lista. Você tem que mandar diretamente para a lista, não pode compartilhar com uma lista. Então, às vezes, demora um pouco mais para poder conectar todo mundo, tá bom? Mas, por isso, então, não estranhe se às vezes eu demoro um pouco para mandar algumas informações, porque o WhatsApp está nessa época, está bloqueando um monte de coisa, não sei bem porquê. Tá bom? Bom, já colocado essa preocupação, explicando. Oi, irmã Edith, tudo bom, querida? É bom te ver por aqui. Deixa eu colocar... Bom, primeiro uma bronca geral nos alunos, tá? Isso vai para todo mundo que está online, os que vão ver depois. Poucos estão me procurando, dizer, olha, estou com uma dúvida aqui, olha, estou com uma dúvida ali, estou fazendo meu estudo. Eu não sei se não estão estudando ou se não tem dúvida nenhuma. Então, se não tem dúvida nenhuma, eu posso parar o curso, já todo mundo já entendeu, e posso pedir para vocês darem curso. Mas o que eu acho é que muitos estão sem estudar os textos, sem fazer os estudos bíblicos em casa. E isso é preguiça. Dizer que não tem tempo, excetuando alguns que estão trabalhando, eu sei, tá? Alguns estão trabalhando todos os dias, inclusive, por questões maiores. A maior parte tem tempo livre agora e não está fazendo. Então, pessoal, vamos levar mais a sério de preparar, porque não adianta só você ouvir a teoria que o pastor falando, se vocês não colocarem na prática. Não, como se falava no meu tempo de estudante, munhecar, ou seja, gastar a munheca, escrever. Tá? Então, precisa começar a ter a disciplina, cada um de vocês, de levar a sério, de fazer o estudo em casa, tá bom? Ah, pastor, mas eu tenho dúvidas. Eu volto a dizer, pintou dúvida, me procura. Manda mensagem, fala com o pastor, manda WhatsApp, manda Facebook, liga o celular, alguma coisa, mas fala comigo, tá? Quem tem procurado, eu sempre tenho dado respostas. Tá ok? Bom, dada a bronca, tá? Agora vamos entrar numa questão que é importante que seja tratada. Eu já tratei de ferramentas, tratei de perguntas, tratei de conversar com texto, tratei de um monte de coisa. Mas agora eu quero tratar com vocês hoje sobre erros frequentes no estudo bíblico. Erros frequentes. E esses erros frequentes vão perceber que é exatamente por não colocarem em ação ou em usarem as ferramentas de análise de texto, tá? Ah, pastor, mas eu interpretei assim. Tá, aí vem uma questão importante, é minha posição. Alguns pastores não concordam comigo, eu respeito eles, tá? Não estou dizendo que eles estão errados e eu certo, é apenas uma questão. Eu não gosto da expressão eu interpretei o texto. Por que eu não gosto da expressão eu interpretei o texto? Eu prefiro eu compreendi o texto. Quando se usa a expressão interpretar, abre-se uma brecha para eu colocar algo de mim no texto. Algo da minha própria experiência, algo da minha própria natureza, da minha própria vivência. Pastor, isso é errado? Pode se tornar errado, porque existe um lado nosso que vai querer direcionar alguns conceitos. Nós temos visto isso, inclusive, no uso de palavras. Tem pessoas que... Ah, não, essa palavra não é bem um palavrão, pastor. Para mim, não é. Um exemplo claro disso aconteceu uns anos atrás. Uma famosa apresentadora de televisão decidiu ser mãe solteira, produção independente.
E parece que alguém comentou, mandou uma carta para ela, falou alguma coisa que era pecado. E ela falou assim: para mim, pecado é a fome. E todo mundo achou lindo, maravilhoso. Tá, vamos colocar bem claro. Pecado é ir contra a vontade de Deus. A fome é um estado no qual não há comida para se alimentar. A fome pode e muitas vezes é causada pelo pecado dos homens. Mas a fome em si não é pecado. E eu não posso pegar um conceito e transformar naquilo que eu acho que é, porque se adequa ao meu discurso. Isso é interpretação. Ela interpretou a palavra pecado dentro do contexto que ela achava que era certo. Está errado. Muito errado. Então eu prefiro a ideia compreender. Eu estou ajudando vocês a compreenderem o texto, a entenderem o texto. Porque a interpretação, ela sempre dá margem, usando ou não, mas dá margem, a uma derivação para um gosto pessoal. Então nós vamos trabalhar muito com a ideia de compreender, não de interpretar, tá bom? Um dos problemas da compreensão do texto, tá, é quando nós usamos um versículo qualquer, tá, e esse versículo parece maravilhoso, lindo, né? Só que nós não paramos para analisar a complexidade do mesmo, ou seja, a sua aplicação. Nós ficamos só naquele lance de, ah não, é bonito, é bom. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, espera um pouquinho só, abrindo aqui minha Bíblia aqui. Aqui. Abram suas Bíblias no texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias 6, 3. Tá bom? Eu vou ver se eu consigo colocar... Opa, peraí. Se eu consigo colocar aqui para subir para vocês na tela. Só um minutinho. Tá bom? Vão pegando suas Bíblias. Já pegaram seus cadernos, seus lápis? Vão lá. Correndo. Tá. Oséias 6, 3. Vamos lá. Estou na versão certa, estou. Oséias capítulo 6. Versículo 3. Aqui. Copiado. Vamos agora colocar lá na telinha para vocês verem na telinha junto comigo. Ok. Aqui está. Vai subir já para vocês na telinha. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída com a alva é certa. Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Muito bem. Vamos fazer um pequeno... Vai ficar um pouco estranha a aula porque online é meio complicado, tem um certo delay. Mas eu quero que vocês leiam esse versículo, tá? E vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham dele. Vou ficar um tempo aqui esperando, observando vocês, tá? Vou ficar olhando para a câmera aqui, olhando para o espelho, né? E vocês leiam o versículo, esse Oséias 6:3, e comentem o que acham desse versículo, por favor. Então, valendo, vai! Vamos colocar musiquinha? Não, vamos colocar musiquinha. Estou dando tempo, Patrícia. Pode ler, vai. Lê e começa a pensar o texto. Muito bem. Até agora ninguém ainda colocou sua opinião. E aí? Exato. Oséias, não Joel.
Pessoal, é Oséias, tá? Oséias. Tudo bom? O Paco deu uma passada por aqui rápida. Muito bem. E aí, quem vai ser o primeiro? Cadê? O Rodolfo fez uma perguntinha. Rodolfo, cadê o dicionário? Eu falei, o estudo tem que ter o quê? Bíblia, caderno, lapiseira ou uma caneta e um dicionário em português. Corre para o dicionário em português. Vocês estão tendo como se fosse uma prova. Não é o pastor que vai ter que responder. São vocês que têm que aprender a fazer os seus estudos. Vai lá. E quem mais estiver sem dicionário já sabe que está errado. Então corre atrás do dicionário. Vamos. E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá, Pablo. Já achou a resposta? Já tem alguma coisa a comentar? Vamos lá, pessoal. Vocês estão muito devagar. E aí? Vamos lá. Ah, cadê meu dicionário? Antes, dicionário, Bíblia, caderno, lápis, borracha ou lapiseira, tá? Ninguém vai arriscar. Sério. Vou ficar decepcionado. Vamos lá, pessoal. Sem brincadeiras agora. Alguém quer arriscar? Alguém quer fazer um... Tá. Esse versículo está certo, tem total apoio, é isso mesmo, glória a Deus, já vi em tal local. Patrícia coloca, é possível que Oséias estivesse relembrando o comportamento de Israel no decurso da história? É uma boa colocação, ok. Isso significa o quê? Oi Maurício, bom dia, você está bem? Corre lá, pega já tua Bíblia, teu dicionário, teu caderno, teu lápis. Estamos fazendo tarefa em classe. Tá? Estudo online. Corre lá, corre lá. Vamos lá, pessoal. A Patrícia já apresentou uma possibilidade. Vamos lá. Quem mais quer opinar? Pessoal, vamos participar. Vamos mandar colocações, vamos tentar colocar em prática. Porque não adianta nada eu ficar aqui papagaiando por 4, 5, 6 aulas e simplesmente vocês só ouvirem e não colocarem em prática. Rodolfo colocou. Seriódio, Henrique, batida extemporânea, repisada, retardia, tardia. Ok, achou a definição dicionarizada. Perfeito. Procurou, achou. Muito bem. Como isso se aplica no versículo em questão? Fez muito bom. Vai aqui um curtida para o Rodolfo. Fez a pesquisa. Quem não sabia agora pode olhar nos comentários aqui. Já achou a resposta que o Rodolfo colocou. Valeu. Mas e aí? E aí? Estamos avançando pouquinho, mas precisamos acostumar a avançar, a entender, tá? A compreender o texto bíblico. E isso não é possível fazer só ouvindo o pastor conversando. Vocês têm que colocar em prática. A ideia é que cada um de vocês tenha condições de dar estudos
Tá? Preparar estudos e ensinar os outros. É multiplicação, tá? Isso chama-se discipulado prático, tá ok? Vamos lá. E aí? Para quem chegou agora, estamos vendo Oséias 6:3, tá? Vai lá, abre sua Bíblia em Oséias 6:3, você vai poder acompanhar e avaliar. Eu peço que vocês façam uma avaliação desse versículo, explanem a compreensão de vocês. Ah, pastor, eu tenho vergonha de colocar errado. Então manda via WhatsApp, tá? Eu vou colocar via WhatsApp, no meu WhatsApp aqui, para que você possa mandar para mim via WhatsApp. Eu não vou falar o teu nome, tá? Vou dizer apenas uma proposição. Aqui vai o meu número, que é São Paulo, 11, né? 985616164. Vamos lá. Quem vai continuar? A Patrícia já deu uma opinião, deu uma colocação, arriscou. O Rodolfo achou a definição, foi procurar no dicionário, que isso tem que ser feito, é parte da preparação sobre o livro, buscar entender as palavras que não entende, né? Para ampliar o nosso vocabulário e entender o texto. Mas e aí? Quem mais está acordado, né? Porque parece que estão dormindo, pessoal. Vamos lá. Sabe, pessoal, eu não quero... Tá. Você entendeu como terra batida. Peraí. Então vamos lá. O que fala o versículo? Vamos ler. O Rodolfo colocou. Eu entendi como terra batida. Então vamos pegar o que assim. Então conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa. E ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Como chuva terra batida? Você acha que se encaixa aqui essa definição? Pensa, tenta. Então, você fez uma tese, perfeito, ótimo, é importante fazer uma tese. Você tem que pegar essa tese e testar a tese. Você pegou uma das definições que você achou dicionarizadas para a palavra serôdia e agora você vai aplicar no lugar, a expressão que você achou que é a certa, você vai aplicar no lugar, no texto, e ver se tem coerência. Não tem? Então vê se tem uma outra definição que tem coerência, tá bom? Mas valeu, Rodolfo. Tá tentando, isso é importante. O importante é tentar, arriscar, investir. Se vocês não forçarem a si mesmos a começarem a perder o medo de, puxa, será que é, será que não é? Vocês nunca vão conseguir fazer estudos bíblicos. Tá? É importante isso. Você forçar, romper o limite, tá bom? Aos demais que entraram, tá? Aos demais que estão aqui com a gente, deixa eu colocar. Estamos na quarta aula sobre como preparar estudo bíblico. As outras 3 já estão no YouTube, tá? Essa aqui também vai subir para o YouTube. É em português, sinto muito. Ah, o Maurício colocou uma coisa interessante. Chuva serôdia não seria uma chuva fora do seu tempo? É outra definição que o Rodolfo também achou. Então vamos ver se essa definição que o Maurício colocou, se ela se encaixa melhor no texto. Paulo perguntou uma coisa, eu já vou tratar da questão do Paulo. Muito bem, Paulo. Vamos ver aqui. O pessoal começou a acordar. Vamos ler de novo o versículo aqui. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como alva é certa. E ele nos virá como a chuva tardia, fora do seu tempo, que rega a terra. Agora tem uma certa coerência. Mas eu preciso entender agora uma coisa. Então, só reforçando, o Maurício achou uma outra definição, que o Rodolfo também tinha achado, mas ele não tinha pego ainda para analisar. Tá? Perfeito. Isso faz parte do processo. Você pegando definições, tentando analisar. Ninguém começa sabendo tudo. Muito bem. Esta aplicação da palavra é mais coerente. Agora vem a pergunta. O que é uma chuva serôdia, uma chuva tardia que rega a terra? Por que isso é importante? Qual o conceito disso? Essa é a pergunta que surge agora, depois de definir a palavra serôdia. E nisso eu vou ajudar vocês agora diretamente. Então, pessoal, quiser anotar no seu papelzinho aí, no seu caderno, anota. Primeiro anota. Serôdia igual chuva tardia, chuva fora de época. Chuva que vem depois da estação das chuvas. Por que isso é importante? Israel, naquela época,
era essencialmente uma nação agropastoril. O que é agropastoril? Ela vivia do pastoreio de animais e da agricultura. Ora, para essas duas atividades econômicas que sustentavam a nação, era fundamental que as chuvas viessem nos tempos certos. Certos. Para que isso permitisse que houvesse o sembradio, né, o semear as sementes, você pudesse preparar o campo, você pudesse plantar as sementes, você pudesse cuidar e elas pudessem crescer. Só que, eventualmente, uma chuvinha depois, não muito forte, mas uma chuvinha depois, uma chuvinha tardia, era algo importante, era algo interessante, porque isso permitiria que houvesse uma maior produtividade por planta. Não é um temporal tardio, é uma chuva. Chuva serôdia é uma chuva que vem depois. Não é uma grande chuva, mas ela de novo torna o campo. Para nós que vivemos na cidade, é uma coisa que é estranha, mas e mesmo para quem vive num clima mais tropical como o Brasil, é meio estranho, porque você tem chuvas frequentes durante todo o ano, né? Mas em países onde são mais áridos, como Israel, o caso Israel, as chuvas são bem delimitadas. Então, cada vez que chove era importante, muito importante. Rodolfo, exatamente. Vai demorar essa chuva, vai vir a chuva normal, vai vir mais tarde uma outra chuva, ela vai chover de novo. Então, quem entenderam a questão do conceito de chuva serôdia, a importância da chuva tardia para uma cultura agrícola e de pastoreio como Israel? Muito bem. O Paulo pergunta, é válido ver o versículo anterior, professor? É claro que é válido, Paulo. Sim, é válido, porque eu falei sobre isso na aula passada. Verificar um texto no seu contexto. Então, é importante você entender o que está para cima e o que está para baixo. Buscar entender onde está inserido esse versículo. Porque senão você pode acabar tendo uma ideia errada. Então, o que você concluiu, Paulo, em cima de ler o versículo anterior e posterior? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pequena dor no ombro. Ficando velho. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só um comentário legal da Patrícia. Vejam só. Quando os israelitas estavam em apuros, oravam a Deus. Exemplos. E depois de vir o socorro, voltava rapidamente para os velhos costumes. Patrícia, é verdade. Mas vamos pensar um pouquinho. Você está certa. Vamos agora colocar um sentido de aplicação. A gente vai tratar disso numa outra aula. Aplicação do que eu estudei. Mas só para antecipar. Essa ação dos antigos israelitas se resumia somente a eles? Ou nós fazemos algo parecido hoje? O Rodolfo coloca uma coisa. Deus pode não estar vindo agora, não agora, mas virá a qualquer momento. Seja preparado. É uma boa reflexão. Tá? Não está errado a tua lógica, Rodolfo. Legal. Eu tenho que estar sempre pronto para estar aguardando a ação de Deus. Perfeito, perfeito. Mas, nesse versículo, a ideia não é tentar entender um contexto aplicativo geral, mas este versículo, eu quero que vocês entendam esse versículo, tá? Então, vamos tentar evitar sair um pouquinho dele, assim, vamos ficar só no contexto ao redor dele, tá? E não em questões muito filosóficas, tá bom? Mas valeu, Rodolfo, tá certo. A Patrícia respondeu pra mim, sim, a gente faz o mesmo. É verdade, você quer um exemplo? No meio dessa pandemia que nós estamos vivendo, um monte de gente foi pra rua por lá em frente do comércio dele, foi orar na rua, foi dançar na rua, fazer dança profética, essa besteira moderna. Foi decretar um jejum em vários lugares, não só no Brasil, na Bolívia, em outros países também. Não, vamos fazer. E quem estava decretando são pessoas não crentes. Só que é o seguinte, fizeram jejuns, dançaram e nada aconteceu. Me lembra muito a passagem de Elias no Monte Carmelo. Tá? Nada aconteceu. Por quê? Eu já tratei numa mensagem que eu fiz sobre jejum, tá? Aqui durante a pandemia, aqui, eu falei que o jejum não é para ganhar algo de Deus. O jejum é para ter comunhão com Deus. Então, isso que as pessoas estão fazendo atualmente, esses rituais religiosos, vou ajoelhar em frente à minha loja para que ela não quebre. Tá, filho, você podia ter ajoelhado em casa, sem precisar tirar foto e ficar em frente da sua loja, tá? Mas o fato é que Deus vai fazer aquilo que ele entender que tem que fazer. E nem sempre o que ele entende tem que fazer nos agrada no instante, tá? É a verdade. Tá? Eu posso orar muito para que eu não fique doente, ninguém na minha filha fique doente. Mas de repente um deles pode contrair e pode vir a morrer.
E eu tenho que falar, o Senhor Deus, o Senhor tirou, louvado seja o nome de Deus, tá? Mas muito bem, vamos continuar aqui com o estudo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí? E aí, galera? Como estamos? E aí, Pablo, já fez a sua avaliação dos versículos anteriores e posteriores? Tá? Lembre que o tema desta aula é mostrar os possíveis erros na compreensão e na preparação do estudo bíblico. Eu estou mostrando para vocês como podem acontecer erros. Peguei um versículo que eu sei que é complicado. Irmãos, o pastor é malvado. O pastor não é malvado. O pastor está só mostrando que há problemas. Então você tem que se preparar para isso. Tá ok? Eu estou tentando mostrar onde acontecem problemas. Esse texto é um texto que é muito usado de maneira errada. Vamos ser bem claros. Eu estou dando uma dica tremenda aqui. O pessoal usa o texto de maneira errada. Eu já vi até em congressos colocar esse texto como sendo uma exortação para a mocidade. Eu vou mostrar para vocês, na verdade, que há um problema sério na compreensão desse texto, tá? Muito bem. Mais alguém vai fazer algum comentário, uma colocação? Senão eu vou ter que ir dormir. Não, tô brincando. Não vou ir dormir, não, tá? Eu já acordei, não tô com sono agora, tá? Mas eu estou esperando que vocês participem. Vamos ver se alguém mandou alguma coisa por WhatsApp. Não, nada no WhatsApp. Nada que seja só coisas de ordem pessoal. Nada. E aí? Silêncio completo na sala. Todos dormiram. Eu não vou dizer que fugiram, porque minha conta é que tem 15 pessoas online, então não fugiram. Mas a questão é que, cadê esse pessoal? Cadê esse povo? Vamos lá, vamos lá. Opa, lendo ainda. Ok. Tá, eu sei, não é fácil, eu estou fazendo uma pressão tremenda. E faz parte do processo, tá, de vocês trabalhar sob pressão. Como assim, pastor? Paz, irmão João Batista, Deus abençoe. Bem-vindo ao nosso estudo virtual. Apenas para te situar, essa aqui é a quarta aula, tá? Número 4, quarta aula sobre como preparar o estudo bíblico. O versículo que está sendo analisado é Oséias 6, 3. Então, corre lá, pega a tua Bíblia, pega teu caderno, e eu estou pedindo que vocês entendam, busquem entender o versículo. Vamos ver. A Ceia fez um comentário aqui que eu estou assim, uau, né? Ela colocou assim: o versículo 2 aponta para a morte e ressurreição de Cristo. Seu povo sofreu, mas ao terceiro dia pôde se alegrar. Os que conheciam, prosseguiram conhecê-lo mais após a ressurreição. Eu estou quase achando que isso é comentário bíblico de alguém, tá? Mas tudo bem. Seguinte, tá? Essa é uma leitura que se aplica, chama-se pós-aplicada. O que é? Nós aqui no século XXI, olhando lá pro tempo de Oséias, mais ou menos no século, se me falha a memória, 5 ou 4 a.C., agora me falha a memória, tá? A gente vai estar olhando e vai dizer, não, esse versículo se aplica isso. Mas a minha pergunta, não está errada esta aplicação, tá, Ceia? Eu não quero a aplicação do texto para os dias de hoje. Eu quero entender esse versículo na cabeça dos hebreus daquele momento. O que eles estavam dizendo, o que era isso? Tá? Então, irmão João Batista, voltando a ti, desculpe, eu acabei cortando para responder a pergunta da irmã Ceia. Pega tua Bíblia, Oséias 6.3, nós estamos tentando entender o texto de Oséias 6.3, tá? Dá uma olhada nos comentários que já passaram, tá? Algumas coisas já estão aí meio que respondidas, mas depois, se o irmão quiser, o irmão me procura pessoalmente, eu te dou o link dos outros estudos que estão no YouTube para o irmão poder baixar e poder acompanhar com a gente, tá legal? Tá, pessoal. A pessoa está falando, não, o pastor está exigindo muito. Eu estou exigindo algo que eu cobraria de meus alunos no seminário, tá? As minhas aulas eram desse nível para mais complicado no seminário. Por quê? Porque o que se espera, tá, é que aquele que vai dar estudo tenha condições. Como assim? Ele se dedique, ele se esforce, ele se prepare e a qualquer instante ele possa responder, tá bom? O Pablo veio com uma pergunta. E o termo alva, ele usa esse texto partida e retorno? Peraí, que não entendi a pergunta, Pablo. Por favor, reformula que ela ficou meio confusa para mim, tá? O que significa com esse? Ele usa esse texto partida e retorno? Ficou meio... Tá?
por favor, refaz para minha pergunta, tá? Às vezes o pastor é meio lentinho, tá? A Patrícia coloca. É um barato porque ela tá nos Estados Unidos, ela mistura tudo inglês com português, né? Tá. No começo, você, num comentário, você disse pecado é ir contra a vontade de Deus. Right? Right. Ok. Dear Patrícia. Sim, pecado é ir contra a vontade de Deus. Sempre, tá? A Rosa falou que entende que está falando de Jesus. Pergunta é, quem está falando, Rosa? Quem está falando aqui no texto? Quem é que tá pronunciando? Quem é o autor desse discurso, desse versículo? Vamos lá, vamos lá. Eu estou quase dando a resposta já. Oba, vamos esperar. Não. Continue, está indo bem. Esse monte de perguntas, na verdade, quando você coloca uma dúvida para fora, você permite que entre a resposta. A dúvida ocupa o lugar da resposta, tá? Se você expulsa a dúvida, a resposta pode, nem sei, mas pode ocupar o lugar. Então você vai ter uma certeza melhor, tá bom? Tá, pessoal, eu sei que o texto é complicado, eu sei que não é um texto fácil, eu entendo. Eu já dei esse curso para seminaristas graduados já no último ano e para pastores, e muitos também se enrolaram todos, tá? Não sinta-se, não é uma coisa. Foi o que eu falei, eu já vi igrejas usando esse versículo como divisa de congresso. Tá? Então vamos então partir agora. Então agora, pessoal, atenção, eu vou começar a destrinchar para vocês este quebra-cabeça, tá bom? Bom, se você parar para ler no versículo capítulo 6, ele começa com: Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos trará, feriu e nos atará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Sempre está no plural. Tornemos, nos viveremos. Então sempre é plural. Por isso que eu não aceito muito a aplicação de que é um texto messiânico, tá? Porque onde entra o nos aqui? Tá? Vocês estão pegando muito na questão de Jesus, e eu sei que hoje muitos teólogos sistemáticos apontam para Jesus, mas aí eu estou mostrando o problema do porquê não poderia ser Jesus. Quando os textos são messiânicos, eles apontam normalmente no singular. Eu não consigo lembrar nenhum texto messiânico que aponte no plural. E ainda mais na primeira pessoa do plural. Quem está falando aqui é o profeta? Paulo colocou, ele usa esse texto como a partida de Jesus e o retorno, pois alvo é a alvorada. É a mesma questão, vocês estão olhando para a questão de Jesus. A Juscelina coloca, alva é manhã onde tem luz, claridade, Deus guiará, irá clarear o caminho daquele que prossegue em conhecê-lo. Não está errado que isso é um conceito, só que vocês estão tentando um erro comum. E qual que é o erro comum? Estão partindo do pressuposto que porque está escrito no texto bíblico, tem que ser algo que Deus está guiando para ser falado. Entenda o seguinte, quando são homens de Deus falando, são homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo. Paulo escreve isso, Pedro escreve, perfeito. Mas, muitas vezes, eles estão retratando ou reescrevendo aquilo que outros homens escreveram ou falaram. E esses outros homens podem não ser tementes a Deus, então pode ser ímpios. Como eu mostrei para vocês na aula número 2, se não me engano, tem até fala do diabo. Vocês vão encontrar várias falas do diabo. Nem por isso eu devo entender que são ensinos pra gente. A Patrícia colocou, quando os israelitas estavam com problemas, oravam e Deus atendia. Depois de ajuda, eles voltavam aos seus velhos caminhos. Obediência é pecado contra a vontade. Sim, concordo, Patrícia. Mas vamos agora para entender a questão. Quem está falando aqui nesse versículo? Porque é o seguinte, aí bem. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Assim não vale, muito pouco tempo. Eu sei, Patrícia, é pouco tempo. Você não sabe o que sofreram meus discípulos mais próximos. Eles tinham só 5 minutos. Vocês estão tendo mais de meia hora, tá? Então conheçamos e prossigamos e conhecer ao Senhor a sua saída como alvo é certa. E ele a nós virá como a chuva certa. Então perceba que o nós aqui não é Jesus.
Nós quem? Nós, povo. Todo esse nós, todo esse discurso aqui, versículo 1 ao 3, se refere a quem? Quem está pronunciando? Quem está pronunciando é o povo de Israel. Por que está fazendo isso? Vamos voltar um pouquinho. Vamos lá para Oséias capítulo 5. Ah, pastor, você não mandou ler. Eu falei, ler contexto. Tá? Por isso que eu mandei. Tenham suas Bíblias. O problema de às vezes vocês não terem uma Bíblia na mão é que vocês ficam perdidinhos. Tá? Vamos ver. Olha lá. Versículo 1. Eu vou ler todo o capítulo 5 para vocês entenderem melhor. Versículo 1. Ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei. Porque contra vós se dirige esse juízo, visto que fostes um laço para Mispá, e rede estendida sobre Tabor. Os revoltos se aprofundaram na matança, mas eu castigarei a todos eles. Eu conheço a Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim. Israel se contaminou, não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles, e não conhecem o Senhor. A soberba de Israel testificará no seu rosto. Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Então irão com seus rebanhos e com seu gado para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora em um só mês os consumirá com as suas porções. Tocai a corneta em Gibeá, a trombeta em Ramá. Gritai altamente em Bete-Aven. Depois de ti, ó Benjamim, Efraim será para a assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, manifestei o que está certo. Os príncipes de Judá são como os que mudam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após o mandamento dos homens. Portanto, a Efraim serei como a traça, e para Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e enviou ao rei Jarebe. Mas ele não poderá sarar-vos, nem curar a vossa chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho à casa de Judá. Eu o despedaçarei, e ir-me-ei embora, e arrebatarei, e não haverá quem livre. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados, e busquem a minha face. Estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Muito bem, capítulo longo, espero que você tenha acompanhado na sua Bíblia. Mas entenda o seguinte, o capítulo 5, todinho, é o discurso, através do profeta, de Deus. É Deus falando. Ele está apontando erros. Erros de quem? De Israel e Efraim. Houve um problema, não vou tratar disso agora. Houve uma série de pecados, e agora Deus diz, eu vou castigar vocês. Vocês vão sofrer, porque vocês fizeram coisas erradas. Vocês vão arcar com a consequência das suas ações. É isso que nós chamamos de castigo na Bíblia. É diferente do conceito de castigo moderno. Né? O castigo na Bíblia é sofrer as consequências das ações perpetradas sem que haja interação da misericórdia de Deus. Deus tira a mão da misericórdia e fala, bom, agora aguenta, você buscou, aguenta. Muito bem. Então todo o capítulo 5, do 1 ao 15, é o discurso de Deus dizendo o que vai acontecer com Efraim. Vamos voltar, entenderam? Pessoal, ficou claro? Eu vou entender pelo silêncio que entenderam essa questão do capítulo 5. Tá bom? Nenhuma pergunta? Nenhum comentário? Ok. Vamos voltar para o capítulo 6. Até o último versículo do 5 é Deus falando. Quem está falando do versículo 1 ao 3 do capítulo 6? Vamos lá, pessoal. Vamos pensar um pouquinho? Se no versículo do capítulo 5, do 1, todo o capítulo 5, é Deus falando através do profeta, quem está falando agora no versículo 1 a 3 do capítulo 6? Quem que vocês acham que está falando? O profeta está escrevendo, não é ele que está falando. Então, quem que está falando? Ó a dica, ó a dica. Já dei a resposta, praticamente. Vamos lá? Ninguém arrisca? Acho que eu falei muito esta aula, eu tô com a boca seca. Vou ter que pedir para me trazerem água, eu tô boca seca.
Ceia, cadê meu copo de água? Sempre traz meu copo de água. Cadê meu copo de água, Ceia? Brincadeira, tá? Deus está falando, exortando e falando o que vai acontecer. Perfeito, João, você está correto. E no capítulo 6, versículo 1 a 3, João? Quem está falando? É o profeta Osés que está falando? Ele está escrevendo, ele está narrando. Será que é ele que falou isso? Vamos ver. Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Será que é Oséias? Mas valeu a tentativa, Patrícia. É tentando que se aprende. Vou dar uma pequena dica. Pequenina dica. Leiam o versículo 4. A Ceia falou, vou levar em breve um copo d'água. Obrigado, Ceia. O Aslan trouxe para mim. O Aslan ouviu meu clamor aqui e trouxe para mim um copo d'água. Valeu, Aslan. O João também colocou o profeta. A Rosa colocou os Efraítas. Uma resposta diferente. Leiam o versículo 4. Vou tomar minha aguinha e você lê o versículo 4. Estava com sede. Eu vou ler com vocês agora. Já começaram a achar? Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Quem está falando do versículo 1 a 3 são os efraítas, os judeus, os israelitas, o povo. Como colocou a Ceia, o povo. Sim. É o povo que falou. Mas qual foi a resposta através do profeta de Deus? Está no versículo 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Deus está aceitando esse arrependimento do versículo 1 ao 3? Ou ele está desmascarando a religiosidade presente entre aqueles que diziam povo de Deus? Vamos parar para pensar um pouquinho? Porque se houvesse um real arrependimento no versículo 1, e se o 3 fosse realmente algo, puxa, isso é... o 4 não existiria. Olha o que fala o versículo 5. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia, e não o sacrifício. E o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Mas eles, é Deus falando eles de quem? O povo, transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente de maneira rebelde, contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue, como as hordas de salteadores que esperam. Alguns, assim é, a companhia dos sacerdotes que matam no caminho num mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinado uma cega, uma colheita, uma cega, cortar, né? Quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. O versículo 3, ele espelha não uma profecia messiânica, ele espelha não um arrependimento, ele espelha o falso arrependimento que a religião produz. O povo vê a bronca, opa, o que é para fazer? Vamos pedir perdão. Porque Deus perdoa, Deus é perdoador. Ah, Senhor, ó. Deus ouviu, o profeta escreveu aqui, eles falaram assim, 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 assim. Só que o versículo 4 fala assim, aí vem a resposta de Deus. O que eu vou fazer contigo, Efraim? O que eu vou fazer contigo, Judá?
A vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho de madrugada que cedo passa. Ou seja, essa disposição de vocês fazerem o certo, isso não dura nada, isso é mentira. Porque não houve verdadeiro arrependimento. Não houve real mudança. Vocês não se arrependeram. Vocês estão falhando. Vocês estão errando. E isso é o que muitas vezes nós deixamos passar batido na compreensão do texto. Nós simplesmente não paramos para entender o que Deus está falando e achamos que entendemos porque lemos um versículo, que é um texto, fora do seu contexto. Vimos a importância do uso do dicionário para algumas palavras. Vimos a importância do contexto histórico-cultural para saber qual o valor de uma chuva serôdia. Vimos a importância de fazer perguntas, conversar, tentar errar. Tudo isso é preparar o estudo bíblico, queridos. Eu não vou fazer uma exposição sobre Oséias agora. Eu já fiz na igreja um tempo atrás, o pessoal esqueceu, pelo visto não estava presente, faltou nesse culto, sei lá. Mas o fato é que eu quero que vocês entendam o seguinte. Cuidado quando você vai estudar o texto bíblico. Porque muitas vezes você está lendo o que os outros querem que você leia. Vocês perceberam? Quem me conhece sabe disso, mas quem não... Eu nunca tenho uma Bíblia com comentários, já perceberam? Minha Bíblia é texto puro. Eu tenho até Bíblias com comentários, estão aqui, guardadas aqui atrás. Não as uso. Porque eu opto por tentar ver o texto puro, sem influência de outros pensadores. Eu respeito outros pensadores, eu tenho os livros deles, eu os consulto eventualmente para ver alguma coisa. Mas primeiro eu quero entender o que eu posso entender. Forçar a minha compreensão, forçar o meu limite. Ah, pastor, você já conhecia esse texto? Sim, eu já conhecia. Eu não poderia ensinar para você se eu não conhecesse. Isso é óbvio. O que eu quero que vocês percebam, vou voltar. Qual que é o tema da aula de hoje? Erros comuns na preparação do estudo. Primeiro erro. Muitos de vocês estavam sem a Bíblia, sem o caderno na mão e sem o dicionário. Foi o primeiro erro de vocês. Vocês não tinham um material prático, material físico. Lápis, caderno, borracha, Bíblia, dicionário. O segundo erro. Vocês não consultaram esse material. No caso, o dicionário. Terceiro erro. Vocês não avaliaram qual era a complexidade de um ponto como chuva serôdia, que era o ponto central daquele versículo. Ah, pastor, mas eu não tenho os livros que o senhor tem. O que eu falei? Pergunta. Não tenha medo de perguntar. Vai lá e pergunta. Pastor, o que significa isso? Qual a aplicação disso? Isso tem alguma aplicação? Qual o sentido dessa afirmação? Vocês não conversaram com o texto para saber quem está falando. Vocês partiram da premissa de que está na Bíblia, então é a palavra de Deus. Deus falando. Num sentido geral, eu não discordo disso. É a palavra de Deus. E Deus nos fala através disso. Mas quem está discursando é importante saber, porque muitas vezes Deus vai usar o discurso do ímpio para mostrar como é a impiedade. E não para que nós sigamos a impiedade. Ele vai mostrar a ação errada para que nós saibamos o que é uma ação errada. Não para que nós cometamos a mesma ação errada. Tá bom? Então, queridos, já deu quase uma hora. Opa! Exato, João Batista. Ele colocou: o povo está confiante de que Deus viria a eles após eles terem manifestado o falso arrependimento. Sim! Isso não acontece nos dias de hoje. É o que eu falei, a pandemia. Não convocaram o santo jejum? Já faz quase 20 dias o santo jejum. Foi no Brasil, teve na Bolívia, teve em outros lugares. Aqui em São Paulo, o pessoal ia para a rua ajoelhado, na frente da loja, perto da igreja. Fizeram cultos em estacionamento. E agora um dos hereges maiores do Brasil, o Santiago Boiadeiro, está vendendo semente da prosperidade. Uma semente de feijão que vai dar por R$1.000. Absurdo. Tudo é falso arrependimento, é religiosidade. Porque não aconteceu nada. Pastor, o senhor não quer jejum? É claro que eu creio em jejum. O jejum é para me aproximar de Deus. O jejum não é para barganhar com Deus. Misericórdia quero, não sacrifícios. Vamos ler de novo esse versículo. Esse versículo é maravilhoso. Esse versículo é fantástico. Tá? Oséias capítulo 6. Tá. Versículo 6. Esse sim.
Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Tem gente achando que fazer oferta... Pessoal, conheçam a Deus. E para conhecer a Deus, eu preciso estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus é o que nós fazemos hoje na prática. Sim, com pouco tempo. Querido, pense o seguinte. Você pode estar na rua. E eu vou perguntar, me explica esse versículo aqui. Será que eu vou ter tempo de ligar para o pastor X, procurar o professor W? Ou vou ter que sentar? Vocês lembram do eunuco etíope? Me explica. Tem que explicar na hora. Não tem esse negócio de, vou esperar, me dá uma semana. Pelo menos o básico eu tenho que saber. E se eu não sei o básico, eu sou muito novo, pelo menos eu tenho que saber como entender o básico. Exato, irmão João Batista. As pessoas querem vender o jejum, está errado. Então, queridos, eu espero que a aula de hoje, que foi mais dinâmica, mais exigente que as outras, onde eu falei, sim, bastante, já que é uma videoaula, né? Mas eu obriguei vocês a participarem, vocês correrem atrás, tenha sido de alguma maneira edificante para vocês e tenha despertado em vocês o desejo de correr atrás do texto. E não buscar soluções pré-prontas. É muito fácil, é muito comum, nós fazemos muito isso. Tá? Mas é muito perigoso, porque os comentários são de homens, não de Deus. Eles podem, como eu também posso estar errado. Então você vai fazer o quê? Vai pegar tudo que eu falei, pega essa aula, eu vou baixar para o Facebook, mais tarde para o YouTube. Você vai pegar essa aula, você vai ouvir de novo a aula e você vai avaliar orando. Ora, porque de repente eu falei um monte de besteira. Eu sou um ser humano falho como vocês. O que eu quero é que você aprenda a pensar, você e Deus. Deus quer o conhecimento, não o holocausto. Ele não quer um sacrifício de um animal, ele não quer um sacrifício seu. Eu vou sofrer. Não, Deus não quer isso de você. Ele quer que você o conheça, que você tenha intimidade com Ele. E você só pode ter intimidade com Deus conhecendo a palavra de Deus. Não tem outro caminho. Então, queridos, pensem nisso. Exato, respeitar o tempo que foi escrito, para quem tudo faz parte da compreensão, irmão João Batista. Depois, irmão, me lembra de te mandar os links das aulas anteriores, tá legal? Eu quero, espero, que vocês para a próxima aula sejam mais preparados. Continuem lendo o Salmo 23, porque ninguém mandou para mim nada sobre o Salmo 23. Tá? Pastor, mas faz o seguinte, você tem meu WhatsApp, tá aí. Tira uma fotinho da sua pergunta e manda para mim se você preferir. Vocês precisam, porque, queridos, nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Os governadores estão ampliando essa quarentena ad eterno. Nós não sabemos se vai ter, até onde vai isso aqui, não temos ideia. Tá? Mas vamos supor que num futuro próximo houvesse uma perseguição e você não tivesse a chance de ter uma aula online, ou ligar para o pastor, como faz isso? Cada um de vocês vai ter que ser aquele que vai ensinar a palavra de Deus. E eu quero isso para vocês, que vocês não dependam de mim. Dependam somente do Senhor e da palavra dele. Tá bom? Forte abraço. Até a próxima vez. Podem colocar outras perguntas. Eu vou responder depois via WhatsApp ou via Facebook. Não subir o texto em todas as perguntas, tá legal? Obrigado por participarem. E vou colocar. Quando subir para o YouTube, dá o joinha. Aperta. Porque a gente precisa da divulgação. Quanto mais pessoas curtirem os nossos vídeos, curtirem as nossas aulas online, mais pessoas vão poder ver na internet, tá legal? Deus abençoe a todos. Forte abraço. Tchau, tchau. Preciso da tua ajuda. Escuta